Olá, vamos começar com uma oração? Pai amado, muito obrigado mais uma vez por poder parar uma parte do nosso dia para poder estudar a Tua Palavra. É maravilhoso abrir a Palavra de Deus, é muito maravilhoso abrir a Bíblia e poder ver como que o Senhor traçou em cada história, o Senhor deixou cada informação ali. E cada informação que o Senhor deixou ali é importante para nós hoje no fim dos tempos, Pai. Pedimos uma bênção especial sobre cada um que está assistindo esse vídeo, também uma bênção especial sobre mim, para que eu possa falar palavras simples, de fácil compreensão, e que eu venha para falar as Tuas palavras e não as minhas, Pai. Isso peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos na parte 3 desse estudo de linha sobre linha. A gente está estudando 3 histórias. A gente está vendo a história dos mileritas, as 3 mensagens angélicas, está sendo ali a nossa base. Primeira, segunda e terceira mensagem angélica, como a gente viu no primeiro vídeo, esse é o Evangelho Eterno. E se é o Evangelho Eterno, é porque ele está em todas as histórias. Okay? Ele é eterno. E a gente está vendo o paralelo da história milerita com a história do início e o fim de Israel Antigo. É a história de Moisés e o libertamento do povo, é a história de Jesus, a última, ali o período de Jesus, a crucifixão e tudo mais, ok? A última semana das 70 semanas. Então a gente está comparando essas 3 histórias. A gente podia usar várias outras. A gente podia usar a história de Noé, a gente podia acrescentar ali mais uma linha embaixo, a gente poderia acrescentar a história de Esdras, ok? Tem como também colocar de Neemias e a nossa linha, ok? Eu estou fazendo só 3. Acredito que isso já pode dar uma base bem boa para você ver como funciona as linhas reformatórias, porque esse é o estudo das linhas reformatórias, porque esse padrão a gente vê sendo repetido em todas as histórias, em todos os grandes movimentos reformatórios, ok? Então a gente parou aqui, uma leve revisão. A gente vê que todo o período é precedido por um período de trevas, o povo está em trevas, e aí Deus vai começar o movimento reformatório. Esse é o período em que o Senhor está entrando, é a visitação do Senhor. Tempo do fim, a gente viu que o tempo do fim é anexado com o aumento de conhecimento a respeito dessas profecias. Então a gente tem um aumento de conhecimento das profecias que estão se cumprindo. E aí Deus vem e formaliza essa mensagem. Essa mensagem que formaliza, ela recebe poder, ela vem com grande força. E a gente marca isso como fortalecimento da primeira mensagem angélica, ok? Quando acontece isso, nós vemos um símbolo de um ser divino descendo. O anjo, temos a atividade do islamismo, aqui também temos um ser celestial descendo, temos aqui o anjo da circuncisão, vemos o jumento, a circuncisão, símbolo do batismo, temos também a pomba descendo no batismo de Cristo. Vemos como quando o fundamento ele é colocado, logo em seguida nós já temos a atividade dos inimigos, contra os fundamentos. A gente viu isso na história dos mileritas, na história de Moisés, na história de Jesus, e agora a gente vai falar sobre a segunda mensagem angélica. Segunda mensagem angélica, quando ela chega na história, e depois quando a segunda mensagem angélica ela é fortalecida, ok? E a segunda mensagem angélica chega em 19 de abril de 1844. De abril. Para deixar mais fácil, porque às vezes é difícil pegar, memorizar as datas, eu vou colocar primavera de abril, ok? Mas o desapontamento foi no dia 19 de abril. O primeiro desapontamento que eles tiveram, muita gente não sabe, mas no movimento milerita eles tiveram 2 desapontamentos. Esse foi o primeiro, dia 18 para o dia 19. Mas de forma mais clara eu vou colocar aqui primavera, ok? Primavera. Lembrando que no hemisfério norte, abril é primavera e outubro é outono no hemisfério norte. Para o Brasil é diferente, ok? Inverso. Aqui em abril, para a gente é outono e lá para outubro, essa época, a gente está vivendo a primavera, ok? Então aqui a gente está falando do hemisfério norte, primavera de 1844. Esse é o primeiro desapontamento. É aí quando é marcado o período da tardança, ok? A gente tem que entender que a parábola das 10 virgens
de Mateus 25, ela ilustra totalmente aquilo que está acontecendo na história milerita. E a irmã White tem uma citação para isso, e a gente pode ler aqui ela, vou abrir rapidamente. Instante 10 virgens. Irmã White diz: Review and Herald, 19 de agosto de 1890, parágrafo 3. Eu sou muitas vezes referido à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes, 5 tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esta época, como a mensagem do terceiro anjo foi cumprida e continuará a ser verdade presente até o fim. Então, a parábola das 10 virgens, ela foi cumprida na história milerita e será cumprida ao pé da letra, mais uma evidência de que a história se repete. E a história dos mileritas se repete na nossa história. Grande conflito 393, a parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista, ok? Então, a parábola das 10 virgens, eu não vou aqui, mas se você for em primeiros escritos, é muito interessante a irmã White, ela pontuando cada fator. A irmã White fala que quando as virgens saem, é aqui em 1840, elas saem, e aí tem a tardança, tardando o esposo, tosquenejaram todas. É quando no primeiro desapontamento, quando eles achavam que Cristo iria voltar, eles tiveram essa tardança, porque o esposo não veio. E aí depois teve o clamor da meia-noite, ok? E na meia-noite teve esse clamor, e aí depois a porta se fecha. Então a irmã White, ela vai, por cada um desses pontos, ela mostra isso daqui, a saída das virgens, a tardança, o clamor da meia-noite e a porta fechada. É bem interessante. Aí a gente vai passar por algum deles, mas não todos em específico. Primeiros escritos 246.2, olha o que a irmã White vai dizer. Viu o desapontamento dos que confiavam quando Jesus não voltou no tempo que esperava. Havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o povo a um ponto de decisão. Sem a preparação de um ponto definido para a vinda de Cristo, a obra que Deus designara não teria sido executada. Satanás estava levando muitos a olharem para além do futuro, aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo fosse levado a buscar a fervorosa preparação para o presente. Então a gente vê aqui algumas características desse primeiro desapontamento, é que era propósito de Deus ocultar o futuro e levar o povo a um ponto de decisão. Então a gente viu, só vou colocar, só para a gente gravar isso na mente, que foi propósito de Deus ele esconder esse engano, ele colocar esse erro aqui, ok? Não é que ele colocou o erro, ele permitiu que tivesse. Depois ele removeu a mão do diagrama. Mas foi propósito de Deus ocultar o futuro, ok? Nesse ponto. Próximo parágrafo. Ao passar o tempo, os que haviam recebido inteiramente a luz do anjo se uniram com os que haviam desprezado a mensagem e voltaram-se contra os desapontados, ridicularizando. Os anjos assinalavam a situação dos professos seguidores de Cristo. A passagem do tempo definido tinham testado e provado. E muitos foram pesados na balança e achados em falta. Alto e bom som declaravam ser cristãos. Todavia, quase que em cada particular, deixavam de seguir a Cristo. Satanás exultou com a condição dos professos seguidores de Jesus. Tinha-os em seu laço, havia levado a maioria a deixar o caminho estreito, e eles estavam procurando subir ao céu por algum outro caminho. Anjos viam os puros santos misturados com os pecadores em Sião e com hipócritas amantes do mundo. Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aquele cujo coração estava inflamado com o intenso desejo de ver a Jesus foram proibidos de seu professo irmão de falar de sua vinda. Então a gente vê, o fanatismo entra, quando tem esse primeiro desapontamento, tem a ridicularização que acontece, tem as pessoas que estão zombando daqueles que pregavam a mensagem. Próxima página, Primeiros Escritos 247. Outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em sua mão um escrito e ele desceu à terra e clamou: caiu Babilônia. O que é essa mensagem? Abre Apocalipse 14, verso 8 comigo. Apocalipse 14, verso 6, temos o Evangelho Eterno. Verso 7, temos a primeira mensagem angélica, nós já lemos isso. E o verso 8 diz: e seguiu
E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu aquela grande cidade, que todas as nações do beber do írio da ira da sua fornicação. Vemos aqui o que? Esse é o segundo anjo, é a segunda mensagem angélica. E essa segunda mensagem angélica vem quando acontece o primeiro desapontamento na história milerita, na primavera, 19 de abril, okay, de 1844. Eu não vou explicar exatamente os detalhes por que é 1844. No diagrama deixa pontuado que é 1843, ok? Mas esse ano de 1843 é o ano bíblico. E esse ano bíblico, no nosso calendário gregoriano, é a primavera de 1844, ok? Tem um vídeo da Campal, um dos primeiros vídeos na Campal do livrinho. O nome do palestrante é Noel Del Rosal. Ele fala sobre Esdras 7:9. Se você quiser entender mais um pouco sobre isso, são os vídeos essenciais, fundamentais para você entender muita coisa da mensagem. Eu recomendaria você ir lá e assistir. Acredito que são 5 ou 7 vídeos, ok? Então esse anjo desce no desapontamento e proclama, caiu, caiu Babilônia. 1 Escritos 2, 4, 7. Então viu os que sofreram o desapontamento levantarem de novo os olhos para o céu, aguardando com fé e esperança o aparecimento do Senhor. Esse anjo vem no desapontamento, depois do desapontamento. Muitos, porém, pareciam permanecer num estado de estupor, como que adormecidos, contudo pude ver um sinal de profunda tristeza em seu semblante. Os desapontados viram pelas escrituras que estavam no tempo de espera. Em inglês é tarrying time, tempo de tardança. Então eles estão aqui no tempo de tardança. E eles viram pelas escrituras que eles estavam no tempo de tardança. Isso é maravilhoso. Eles olhavam para a palavra de Deus e viram, olha Mateus 25, esse tempo de tardança era a parábola das 10 virgens, nós estamos vivendo nesse tempo de tardança. Quando foi a última vez que você viu isso? Quando foi a última vez que você viu alguém levantando e dizendo, estamos vivendo nessa passagem bíblica? Porque o povo de Deus não conhece os tempos determinados, mas a gente precisa conhecer. E Deus tem levantado uma mensagem que está apontando onde nós estamos vivendo na história profética. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que os pioneiros estavam fazendo. E a história milerita foi e está sendo repetida ao pé da letra. Os desamontados viram pelas escrituras que estavam no tempo de espera e que precisavam pacientemente aguardar o cumprimento da visão. A mesma evidência que os levava o Senhor a aguardar em 1843, que é a primavera de 1844 no nosso calendário, levava-os a esperar em 1844. Entretanto, vi que a maioria não possuía aquela energia que assinalou a sua fé em 1843. O desapontamento havia descoroçoado sua fé, ok? Agora, grande conflito 392. A irmã White tem um texto, uma ilustração em Primeiros Escritos, que ela fala movimento adventista ilustrado. Movimento ilustrado. Muito interessante você ver, depois ela vem e fala outra ilustração. O movimento do advento ilustrado. Primeiros Escritos, página 240. A partir dali começa, e tem uma parte que a irmã White diz lá, em 1 Escritos 241.1, vi que os que estimavam a luz olhava para o alto com ardente desejo, esperando que o Senhor viesse e os levasse para si. Logo uma nuvem passou sobre eles e seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa desta nuvem, foi-me mostrado que era seu desapontamento. Isso aqui é a ilustração do movimento do advento. Esse é o primeiro desapontamento, você pode ler desde o início. O tempo em que esperava o seu Salvador havia passado, Jesus não viera, recaindo o seu desencorajamento sobre os expectantes, os ministros e líderes que eu havia visto antes regozijaram-se e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente, enquanto Satanás e seus anjos maus também exultavam. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo, caiu, caiu Babilônia. Uma voz brilhou sobre os seus desalentados e com ardente desejo por seu aparecimento fixaram de novo os olhos de Jesus. Então a gente vê que acontece o desapontamento e vem o segundo anjo, caiu, caiu Babilônia. Ok? Então isso que acontece, isso é 1 Escritos 241 e 242. Ok? Vou ler agora Grande Conflito 392.2. Já em 1842, a ordem dada nessa profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que pudesse ler o que passasse correndo, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e Apocalipse. Carlos Fitch, ok? Essa está falando a respeito desse diagrama de 1843, que foi produzido em 1842,
como a gente já colocou ali no quadro. A publicação desse mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Vai abrindo lá em Abacuque 2 e a gente vai falar sobre isso. Todavia, ninguém naquele tempo notou uma visível demora no cumprimento da visão. Um tempo de tardança é apresentada da mesma profecia. Abre comigo em Abacuque 2. Verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, você vê o tempo de tardança ali, espera, porque certamente virá, não tardará. Se o ano de 1843 passar, vai tardar, mas espera, porque ela é para o tempo determinado. É para 22 de outubro de 1844, ok? Então, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E você tem esse tempo de tardança aqui em relação ao cumprimento desse diagrama, que tem o ano de 1843 e não o ano de 1844. Não só isso, você tem a parábola das 10 virgens, que fala a respeito do tempo de tardança. Então os pioneiros estão olhando para essas passagens e eles percebem, nós estamos vivendo no tempo da tardança. Olha o que vai dizer, continuando o texto. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa essa passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. Os que esperavam se regozijaram, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de animação e esperança. Uau! Eles estavam entendendo Deus, que ilustra o fim desde o princípio. Não fossem essas porções das Escrituras advertindo a esperar com paciência e conservar firme a confiança na palavra de Deus, sua fé teria fracassado naquela hora de prova. Vamos colocar então as coisas no quadro. Nós temos aqui um tempo de tardança, ok? Eu vou colocar T.T. E esse tempo de tardança é por causa que eles têm um desapontamento, porque Jesus não voltou no tempo esperado. Desapontar. E esse é o primeiro desapontamento. E a gente viu que foi propósito de Deus, ocultar esse engano, ok? Então é muito interessante agora quando a gente vai para as outras histórias e a gente vê essas características. Os textos que nós lemos foram primeiros escritos 2:4-6 e 2:4-7 e grande conflito. Vou colocar aqui, primeiros escritos 2:4-6, 2:4-7. Também lemos 240, 241 ou 242, pode ler. E grande conflito, página 392 a 393. Ok? 392, 393. Ok. Vamos para a história de Moisés. Êxodo 7, verso 12 e 14. Agora a gente está na história de Moisés. Lembrando de uma coisa, segundo a mensagem angélica diz, caiu, Babilônia. Por quê? Porque eles rejeitaram as mensagens que Deus tinha mandado para eles. Lembrando que o povo protestante, se a gente vir aqui no quadro, a gente vê que esse povo protestante, eles são o povo de Deus. É o povo que estava aqui protestando contra Roma. Mas chega aqui, Deus levanta esse movimento reformatório e eles se juntam a princípio, mas depois eles rejeitam essa mensagem e aí a proclamação vem. Babilônia caiu Babilônia, segundo a mensagem angélica. Porque esses protestantes voltaram para Roma para suas falsas ideologias. Miller aqui estava combatendo muitas heresias, como a heresia do milênio temporal, que acha que tem um milênio temporal e depois tem a vinda de Cristo. E Miller está dizendo, não, vai ter o juízo, vinda de Cristo e depois o milênio no céu.
Então esses protestantes, eles voltam para as suas teorias do papado desse período aqui. Então a mensagem caiu Babilônia é por causa que eles rejeitaram a mensagem enviada do céu. Êxodo 7, verso 12 e 14. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então diz o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir ao povo. Ok? Então a gente vê aqui que Faraó ele rejeita a mensagem que Deus enviou através de Moisés para eles. Ele falou, né, deixa o povo ir. Ele falou, não deixaremos. O coração dele se endurece, ele fecha as portas do coração, assim como os protestantes fecharam as portas para a mensagem ali, ok? Já tinham fechado. Então nós temos isso marcado. Às vezes é mais fácil conseguir ver umas características em uma história do que nas outras. Outro fator importante, quando o faraó recusa deixar o povo ir, o que começa a acontecer? Deus vai mandar 10 pragas. Então o povo tem que tardar por 10 pragas até que eles possam sair e poder ter a liberdade. Então você vê ali que não só você tem a recusa de Faraó, mas você tem esse período de tardança de 10 pragas, para que assim Faraó possa finalmente dizer, deixe ir o povo. Então nós temos marcado aqui 10 pragas. E essas 10 pragas é o período da tardança, ok? Êxodo 7, 12 e 14. Vamos ver a história de Jesus agora. A história de Jesus é muito interessante. Desejado de todas as nações, 369.4. Tinham os discípulos ficado... aqui está falando dos discípulos, ficado decepcionados. Em inglês diz desapontados, se não me engano. Eles ficaram decepcionados por Cristo não atender mais prontamente a mensagem. Aqui eu estou lendo o texto e eu não estou falando do que se trata. Já vou dizer em seguida. Foram tentados a pensar que não possuía por Lázaro e suas irmãs a terna afeição que lhe atribuíram. Do contrário, se teria apressado a ir com o mensageiro. O que acontece aqui na história? Batismo, temos 3 anos e meio praticamente de ministério. Mas a gente está pegando o quê? As características e botando linha sobre linha. E a gente vai ver que quando Lázaro morre, o que acontece? Jesus era amigo de Lázaro. Mas quando Lázaro morre, Jesus ele vai imediatamente? Não. Ele tarda. Ele tarda por 4 dias. Por esses 4 dias é onde diz que os discípulos ficaram desapontados. Então nós vemos aqui, assim como Jesus tardou aqui, e os seus discípulos, os servos fiéis, os mileritas, eles ficaram desapontados. Aqui também na morte de Lázaro, temos marcado um desapontamento. E um tempo de tardança. Desejado de todas as nações, página 371.2. Retardando sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo um desígnio de misericórdia para os que o não receberam. Demorou-se para que, erguendo Lázaro dos mortos, pudesse dar a seu incrédulo, obstinado povo outra prova de que era, na verdade, a ressurreição e a vida. Então você vê que Jesus, tardando para ir junto de Lázaro para ressuscitar, ele tinha um desígnio de misericórdia. Será que esse primeiro desapontamento tinha um propósito? Sim, ele tinha um propósito. A gente vê também que o motivo que Jesus tarda tem um propósito. E a gente vê a tardança e um desapontamento. Jesus tarda na morte de Lázaro e tem um desapontamento. Irmão, se você consegue ver a semelhança, se você consegue ver como a obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todos os grandes movimentos reformatórios, a maneira de Deus com os homens trata são sempre a mesma. Custava-lhe renunciar toda a esperança quanto ao povo, aos pobres extraviados ovelhas da casa de Israel.
partia-se-lhe o coração por causa da sua impenitência, determinou em sua misericórdia dar mais uma prova de que era o restaurador, aquele que unicamente podia trazer à luz a vida e a imortalidade. Havia de ser um testemunho que os sacerdotes não pudessem torcer. Foi essa a causa de sua demora de ir a Betânia. Esse milagre, a coroa dos milagres do Salvador, a ressurreição de Lázaro, devia pôr o selo de Deus em sua obra e em sua reivindicação à divindade. Ok. Vimos a respeito, então, da segunda mensagem angélica. Eu acredito que você consiga ver o paralelo entre as histórias. E aí vai chegar um ponto em que essa mensagem, agora ela vai ser fortalecida. A gente prega essa mensagem aqui. Essa mensagem chega na história millerita, mas aí ela vai ser pregada com grande força, ok? E essa mensagem é pregada com grande força no clamor da meia-noite, que aconteceu em 1844, e eu vou colocar verão, ok? Para ser mais fácil. Foi ali 21 de julho, ou 15 de agosto de 1844. Esse período foi pregado, nesse período a gente pode marcar mais especificamente 21 de julho, quando foi dada a primeira vez o clamor da meia-noite. Ou a gente pode marcar também 15 de agosto, quando sendo o acampal de Exeter, onde a mensagem foi clara e conclusiva. A gente pode marcar isso como sendo o clamor da meia-noite. O que foi esse clamor da meia-noite? Foi quando os pioneiros, eles entenderam por que o desapontamento aconteceu aqui. Eles perceberam que eles estavam no tempo de tardança, ok? E metade do caminho desse tempo de tardança aqui, ok? Porque esse daqui é o período do tempo de tardança. Exatamente a metade do caminho foi quando foi dada a primeira vez o clamor da meia-noite. Isso foi 21 de julho, ok? Isso está acontecendo aqui, na metade do caminho desse período de tardança. É o clamor na meia-noite, tá? E quando eles pregam isso, Samuel Snow prega essa mensagem, eles entendem, as pessoas entendem por que Jesus não era para ter voltado aqui, e sim que o correto entendimento das profecias, 2.300 anos, 2.520, deveriam se encerrar em 22 de outubro de 1844. Então o clamor da meia-noite foi praticamente uma correção no caminho, explicando por que esse desapontamento e por que deveria acontecer aqui, ok? Então a gente consegue ver isso, a gente vai ler um pouco sobre isso. O motivo que eu estou mencionando as duas datas é porque em 21 de julho, é exatamente à meia-noite, ok, desse período, como eu disse, mas em Exeter é quando essa mensagem é proclamada com grande força, vamos dizer assim. Olha só o que a irmã vai dizer em 1 Escritos 248.1. Jesus comissionou outros anjos para que voassem rapidamente a fim de reavivar e fortalecer a desalentada fé de seu povo e prepararam para compreender a mensagem do segundo anjo, o importante movimento a ocorrer logo no céu. Então a gente vê aqui que Jesus comissionou o anjo para o quê? Para fortalecer. Então por isso que a gente chama, primeira mensagem chega e ela é fortalecida, segunda mensagem chega e é fortalecida. A segunda mensagem angélica já tinha chegado, só que agora é enviado anjos para o quê? Para fortalecer essa mensagem. Vi esses anjos receberem de Jesus grande luz e o poder e voarem rapidamente para a terra, a fim de cumprirem sua missão de ajudar o segundo anjo em sua obra. Uma grande luz brilhou sobre o povo ao clamar o anjo, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então viu os que ficaram desapontados levantarem-se e, em harmonia com a mensagem do segundo anjo, proclamar, eis o noivo, saí ao encontro. A luz dos anjos penetrou as trevas por toda parte. Primeiros Escritos 2:48. Vamos escrever isso então. Primeiros Escritos 2:48. A gente não escreveu aqui da morte de Lázaro. DTN 369.4. DTN 369.4. Isso falando da morte de Lázaro. E 371.2. Ok?
Qual é a mensagem que eles proclamam? Voltando lá no clamor da meia-noite. Eis o noivo sair ao seu encontro. O que é essa mensagem, eis o noivo sair ao encontro? Abre Mateus 25, essa você já está familiarizado, você pode ir lá ler nos primeiros versos de 1 a 10, você vai ver, houve um clamor da meia-noite, o clamor é o quê? Eis o noivo sair ao encontro. Eles estavam literalmente proclamando e vivendo a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Ok? Então a gente vê que tem um clamor na meia-noite. Moisés, abre Êxodo 12, verso 29 e 30. Êxodo 12, verso 29 e 30. E aconteceu à meia-noite, olha o que vai acontecer à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então vocês conseguem ver, na meia-noite, quando o anjo vem e fere a todos, ok? Ali na Páscoa, o que acontece? Há um clamor. Então vocês conseguem ver, nós temos um clamor na meia-noite. Isso é Êxodo 12, 29 e 30. Essa é a 10ª praga. Êxodo 12, 29 e 30. Clamor da meia-noite. Consegue ver isso, irmãos? Então a gente vê, temos o clamor da meia-noite aqui que eles dão, é bem interessante. A irmã ela tem um texto, eu acho que a gente vai ler, não tenho certeza se ele está nas notas. Ela fala, metade do caminho desse daqui, na meia-noite teve um clamor. Aqui também vemos, mais uma vez, o clamor na meia-noite. É muito interessante, vocês têm que assistir esse vídeo do Noel, ele explica isso com mais clareza. É interessante ver também essas campais que acontecem aqui, entender por que que isso é meia-noite, ok? Talvez, acho que gastaria um pouco mais de tempo. Não sei se a gente vai ter tempo para isso. Vamos dar prosseguimento. Então tá. Vimos então a história de Moisés. Essa é a 10ª praga, correto? Agora vamos para a história de Jesus. Lembra que Lázaro, voltando aqui, 10 pragas, ok? A 10ª praga tem um clamor, porque matou os primogênitos. Tem um clamor na meia-noite. Aqui Lázaro morreu, e agora Jesus vai ressuscitar Lázaro, e o que ele vai fazer? Ele vai entrar em Jerusalém, ok? A gente vai ver isso marcado aqui. É a famosa entrada triunfal. Grande conflito, 402. Foi permitida a morte de Lázaro, esse é Cristo Triunfante 275.3. Foi permitida a morte de Lázaro para que, mediante sua ressurreição, se pudesse dar aos judeus a última e coroada evidência de que Jesus era o Filho de Deus. Okay? A última evidência para eles ali é o clamor da meia-noite. Ele ressuscita e ele vai entrar em Jerusalém. Grande conflito, 402. Olha só o que a irmã vai falar. A conexão que ela vai fazer. A mensagem... Aí vem o esposo, a mensagem do clamor da meia-noite, aí vem o noivo, aí vem o esposo, o verão de 1844. Não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das escrituras fosse clara e conclusiva, ia com ela um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião, aí ela faz um ponto, ela está falando da história da Marita, ela vai ponto, e agora ela vai falar da história de Cristo, ela vai fazer um paralelo. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregava a fim de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e unindo-se à multidão que acompanhava Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a volumar a proclamação: Bendito que vem em nome do Senhor. De modo semelhante, os incrédulos que se congregavam nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros semelhantes com o fim de ridicularizar, sentiram um poder convincente que acompanhava a mensagem. Aí vem o esposo. Então aqui a irmã White
em Grande Conflito, página 402. Ela está comparando a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém com o clamor da meia-noite. E o que eles proclamaram aqui? Bendito que vem em nome do Senhor. Como é dito, bendito o que vem em nome do Senhor. Então ela está comparando essas duas proclamações. Eis o noivo sair ao encontro e bendito o que vem em nome do Senhor. Ela compara o clamor da meia-noite na história milerita com a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Irmãos, é claro, a gente vê o paralelo. É claro, a gente vê como que a história se repete. O padrão segue. E Deus tem revelado essa luz desde 1989, o tempo do fim. Esse padrão profético. E esse padrão profético está aqui para guiar a gente no tempo que a gente está vivendo, para a gente entender o passo de Deus e tudo que Ele está fazendo. E a partir daí a gente sabe o que a gente tem que fazer. Isso não é só um estudo interessante, esse é um estudo importante, esse é um estudo necessário para a gente conhecer o tempo da nossa visitação. Terceira mensagem angélica chega em 22 de outubro de 1844, ok? Vou começar agora pela linha de Moisés, falando desse último marco aqui. Esse último marco aqui, nós temos outro desapontamento. Ok, só desapontamento. A gente vai ver que aqui também é o Mar Vermelho. A gente vê um desapontamento marcado aqui. E esse último marco é a cruz. Também temos um desapontamento. Okay? A gente vê 22 de outubro, é o grande desapontamento. Vamos ver o Mar Vermelho. A gente vai ver que tem um desapontamento aqui. E temos na cruz o desapontamento também. Grande conflito 457.2. A história do Israel Antigo é um exemplo frisante da passada experiência dos Adventistas. Estamos falando do Israel Antigo, exemplo frisante da experiência dos Adventistas. Deus guiou o seu povo no movimento Adventista, assim como os guiaram os filhos de Israel a saírem do Egito. Conseguiu ver o que esse texto está falando? Deus guiou o seu povo no movimento Adventista, assim como guiaram os filhos de Israel ao saírem do Egito. A gente está paralelando essas duas histórias aqui. No grande desapontamento foram provadas sua fé, como a foi dos hebreus no Mar Vermelho. Conseguem ver? Eles tiveram o grande desapontamento 22 de outubro de 1844, como a fé dos hebreus foi provada no Mar Vermelho. Isso é grande conflito 457. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estiverem em sua experiência anterior e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalhavam unidos na obra de 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando no poder do Espírito, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz teriam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Grande conflito. Isso está falando... Estou pontuando com esses textos dois, né? Então, vou colocar aqui no Mar Vermelho, grande conflito 457.2. Jesus já era para ter voltado há muito tempo, se o povo tivesse permanecido na fé e não tivesse desviado
dos seus caminhos. É muito interessante quando a Ellen White fala a respeito do grande desapontamento. Ela vira e fala em um momento bem assim: até ali ele estava vivendo pela vista. Queria ter esse texto aqui em mãos para ler com vocês, mas depois do desapontamento, ele estava vivendo pela fé. Aí sim eles aprenderam o que é viver pela fé. Ok? Então assim, essas profecias era algo visual para eles. Eles estavam vendo que Jesus ia voltar. Mas depois do desapontamento, eles aprenderam o que era viver pela fé. Na época de Jesus, primeiros escritos 244 e 245. O desapontamento dos primeiros discípulos bem representa o desapontamento dos que esperaram o Senhor em 1844. O desapontamento dos primeiros discípulos bem representa o desapontamento dos que esperavam o Senhor em 1844. Fui transportado ao tempo em que Cristo entrou triunfantemente de Jerusalém. Os jubilosos discípulos criam então que ele estava para tomar o reino e reinar como um príncipe temporal. Eles seguiram o rei com grandes esperanças, todavia os discípulos estavam condenados a amargo desapontamento. Em poucos dias seguiram Jesus ao Calvário e contemplaram o sangrante e desfigurado sobre a cruz. Testemunharam sua agonia, morte e despuseram na tumba. O coração deles encheu-se de dor e suas expectativas não se tornaram realidade em nenhum particular. Vi que o desapontamento dos que creram na vinda do Senhor em 1844 não foi equivalente aos dos primeiros discípulos. Ele estava vivendo com Cristo ali. Imagina, foi maior do que o desapontamento de 1844. A profecia foi cumprida nas mensagens do primeiro e segundo anjo, foram dadas no tempo certo e realizaram a obra que Deus lhe designara. Então a gente vê marcado isso, primeiros escritos 244 e 245. E a gente vê que nesse último marco a gente tem uma porta fechada. A porta do santo é fechada. Jesus entra no Santíssimo. Esse aqui também tem marcado uma porta fechada. E aqui na cruz também. É marcado uma porta fechada. A gente vê que esse último marco é. Vemos também o número 7. O povo de Deus começa a guardar o sábado. Depois do desapontamento. A gente sempre vê esse número 7 marcado aqui nas linhas reformatórias. É bem interessante. Nós vemos aqui que o povo... eles guardam a festa. Eu não lembro exatamente o porquê que a gente marca o 7 aqui, mas é muito interessante. A gente sempre vê o 7 marcado aqui. A gente vê que Jesus ele descansa na tumba, né, no 7º dia. É a festa dos pães asmos, 7 dias, ok? Olha o que a Ellen White vai dizer em ST, Signs of the Times, Sinais dos Tempos, em inglês, 22 de novembro de 1883, parte 3. Nós sentimos nessa hora que devemos entender nossa posição em história e profecia. Nós precisamos saber se você entende isso tão bem como você faz seus campos e trigos e seu rebanho e seus suínos. Se você está purificando você mesmo, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Muitos olham a confissão de Cristo como um passo para baixo, mas qual poderia ser o maior privilégio de ser um filho de Deus, filho do Rei Celestial? Isso não é dar um passo para baixo, mas fazer um sacrifício. Eu tenho sido engajada nesse trabalho há 40 anos, eu desmaiei sobre o chão por falta de alimento, como uma criança em meus braços. Eu conheci pobreza, pus queridos na sepultura, mas eu nunca fiz um sacrifício, eu fui deixando tesouros aqui, mas eu os pus no banco do céu, ok? Eu não sei se a sua última parte está correta. Pus queridos na sepultura. Vou pular essa outra parte e falar, mas eu nunca fiz um sacrifício, não tenho certeza se está traduzido corretamente. Eu fui deixando tesouros aqui, mas eu os pus no banco do céu. Mas o ponto que eu queria pegar dessa citação é, se você está se purificando, linha sobre linha, preceito sobre preceito, abre Isaías 28 comigo. Isaías 28, verso 8. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem que daria a entender doutrina? Se você for entender o que é doutrina lá em Deuteronômio 32, verso 1 e 2, você vai ver que a doutrina é o símbolo da chuva. Ok? Você pode pausar o vídeo e lá ver com calma. Goteja minha doutrina como a chuva.
e ao desmamado do leite ou arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Algumas bíblias diz regra sobre regra, regra sobre regra, mas no inglês, no original, diz linha sobre linha, linha sobre linha. Linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, a qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Irmãos e irmãs, tem um vídeo que fala a respeito da chuva serôdia. Assiste esse vídeo. Você vai ver que o estudo de linha sobre linha, como a gente acabou de ver, a doutrina é mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, que diz, este é o descanso e este é o refrigério. Se você for em Primeiros Escritos, página 279, a irmã vai dizer que o refrigério é a chuva serôdia. Você tem que entender que a chuva serôdia é uma mensagem. E você tem que se purificar linha sobre linha. Porque a mensagem, pelo contemplar da palavra de Deus, você é transformado. Santificai-vos através da verdade. Através do estudo da verdade, através do estudo da palavra de Deus, você vai participar desse processo de santificação. E é recebendo a chuva, recebendo essa chuva, que você vai fazer isso. Que você vai você vai passar por esse processo de purificação. E se você não recebe a chuva serôdia, se você não recebe essa mensagem que te prepara, como você vai estar pronto? Ok? Então essa mensagem é uma mensagem linha sobre linha. É uma mensagem que a gente vê o trato de Deus com os homens em todas as gerações. E a gente conhece o tempo que a gente está vivendo. A gente conhece a nossa posição em história e profecia, como o texto diz. Nós sentimos nessa hora que devemos entender nossa posição em história e profecia. E a gente precisa fazer isso linha sobre linha. Eventos finais, página 16.2. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisamos ser esclarecidos. É dever tanto do vigia quanto do leigo dar a trombeta sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Irmãos e irmãs, a chuva serôdia é uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem linha sobre linha. E a gente usou só 3 linhas. Mas essa mensagem no canal do Livrinho, você vai encontrar várias linhas proféticas. Linha sobre linha ao redor de toda a Bíblia. E essa mensagem é a mensagem que Deus dá para o seu povo na última geração, para que eles se localizem na história profética, porque eles sabem o tempo que eles estão vivendo e para que eles possam se preparar para o que está para vir. Vamos para o último texto, Jeremias 8, verso 7. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados e a rola, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa apenas dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Verso 12. Porventura envergonham de cometer-se a abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu vos visitar, diz o Senhor. Verso 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Essas pessoas aqui, elas não conhecem o tempo da visitação do Senhor. Mas através do estudo linha sobre linha, recebendo a chuva serôdia, a gente tem a oportunidade de conhecer o tempo que a gente está vivendo. Eu encorajo você a estudar mais a respeito dessa mensagem. Você possa entrar no canal do Livrinho e assistir os vídeos. Você pode descer lá nos primeiros vídeos do canal do Livrinho, tem coisas mais básicas. Você pode também no livro Cartas à Laodiceia. Tem bastante material que pode ser estudado. Você pode entrar no site livrinho.org, tem alguns diagramas que você pode baixar. Tem alguns materiais em PDF, muito importante se você baixar o PDF, O Tempo do Fim, uma revista amarela, que explica a respeito de 1989, como sendo o tempo do fim para a nossa geração. E tem outros materiais lá que são de grande proveito para o nosso crescimento espiritual, que é tão necessário para o dia que a gente está vivendo. Irmãos, encorajo você a estudar mais, fazer um compromisso com Deus, de você dedicar mais tempo ao estudo da palavra e preparação, porque a gente está vivendo nos últimos dias e as profecias estão nos apontando para isso. Vamos orar?
Pai amado, quão maravilhoso ver como que o Senhor age com todas as gerações, Pai. O Senhor nos deu o norte, o Senhor nos deu a Bíblia. Quão mais claro é a gente ver que realmente a Bíblia é uma bússola que aponta pra gente onde a gente deve ir, aponta pra gente onde a gente está. E é maravilhoso ver isso. Muito obrigado pelas revelações da sua palavra. Muito obrigado pela mensagem da chuva serôdia que o Senhor deixou para nós. Ajude-nos a ter um coração aberto às palavras do seu Espírito, Pai. Que essa mensagem não seja apenas algo intelectual, mas que ela possa tocar nosso coração e mostrar a necessidade de transformação de vida, Pai. As pessoas possam ser encorajadas a contemplar mais a Tua palavra. É esse estudo linha sobre linha, para que eles possam entender o tempo que a gente está vivendo, Pai. É uma oportunidade de misericórdia, uma mensagem de misericórdia. E a gente agradece por o Senhor avisar tudo antes aos seus servos, os profetas, Pai. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos isso e pedimos. Eu peço uma bênção especial sobre cada um que assistiu esse vídeo. Que eles possam ter um dia na sua presença e que o seu Santo Espírito possa trabalhar no coração e na mente deles. Agradecemos tudo isso e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.